Olá, muito boa noite a todos, nossos telespectadores, aos nossos internautas. Nós, mais uma vez, cumprimos a nossa obrigação constitucional de TV comunitária, TV pública não governamental e promovemos o debate da OAB 2018. Nós que estamos transmitindo em toda a região de Osasco, pelo canal 3 da NET, pelo canal 22 da Megabit e pelo canal 8 da Vivo Fibra. Estamos transmitindo também pelo Facebook, você nos acompanha também pelo Facebook. E nós lembramos que todos que estão nos assistindo podem participar, mandando suas perguntas aos candidatos. No segundo bloco, haverá uma rodada de 8 perguntas, 2 para cada candidato, e no último bloco, no quarto bloco, terá uma pergunta, todas elas vindo da internet, vindo de fora aqui do ambiente. Então você pode mandar a sua pergunta pelo jornalismo@tvosasco.com.br ou pelo WhatsApp 981 420 208. As perguntas poderão vir até o terceiro bloco, porque no último bloco nós faremos a pergunta aos candidatos. Nós também temos uma comissão julgadora que está fazendo a triagem das perguntas, composta por cada um das chapas, né? São advogados aí indicados da chapa de cada um, que estão fazendo essa triagem. Caso haja o pedido de direito de resposta e a comissão julgadora julgar pertinente, será feito o direito de resposta no último bloco, antes das considerações finais. Nós vamos ler aqui um pequeno trecho do que é a OAB, aqui a 56ª subseção de Osasco. Ela foi criada em 22 de agosto de 1976, e de lá para cá tiveram já 18 gestões, sendo as duas últimas sob o comando da doutora Libânia, aqui presente também, que é a primeira mulher a ser presidente da OAB de Osasco. São 37 comissões executivas, 3.905 associados e 14 estagiários. Ok? Bom, então, eu vou pedir agora para a nossa produção já colocar as regras desse primeiro bloco. Vamos lá, produção. No primeiro bloco, o mediador usará 3 minutos para fazer a abertura do debate, apresentar seus objetivos e nominar os candidatos presentes para, a seguir, passar a palavra a cada um dos candidatos na ordem determinada por sorteio antecipado, para que faça sua apresentação inicial no tempo de 3 minutos para cada um. Então vamos lá, de acordo com o sorteio prévio realizado, eu vou pedir para que cada um dos candidatos se apresente, então, com um tempo aí de 3 minutos, iniciando conforme o sorteio pela doutora Maria José Bonetti. Por favor, doutora. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à TV Osasco, na pessoa do Paulo Contim, por nos dar essa oportunidade de estar aqui debatendo tema de relevadíssima importância para Osasco, que são as propostas dos candidatos à presidência da eleição que acontecerá no próximo dia 29. Quero cumprimentar também os meus colegas, Dr. Carnaíba, Dr. Elber, Dr. Targino, e quero me apresentar a vocês que estão me assistindo, meus colegas que estão nos vendo. Esse debate é para vocês. Eu sou Maria José Soares Bonetti, sou advogada, sou professora de graduação e pós-graduação, sou mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Fiquei no magistério até 2017, hoje eu só estou advogando, mas dei aula muitos anos da minha vida e é uma paixão, gosto muito. Como advogada, eu atuo na área tributária e tenho 2 sócios no meu escritório. Eu sou casada com o Luiz Lipo, que é um dos meus sócios. Eu tenho 3 filhos, o Diego Bonetti, que é advogado,
a Ana Carolina, que é atriz, e o Marcos Vinícius, que é aviador. Nosso grupo, a Chapa 2, Unidos pela Ordem, resolveu entrar nessa disputa eleitoral porque nós queremos efetivamente mudar a OAB de Osasco. Nós queremos implantar novidades, implantar novas tecnologias, novas formas de comunicação com o advogado, cursos que vão ajudar o advogado a exercer melhor a sua profissão. Nós queremos efetivamente dar ao advogado que ingressa na profissão condições de permanecer os primeiros anos da profissão de uma forma mais tranquila. Então, nós estamos, para isso, em parceria com a Chapa 11 de São Paulo, encabeçada pelo Caio, Dr. Caio, que é atualmente é o secretário-geral da OAB de São Paulo, mas houve uma dissidência, houve uma discordância na forma como as coisas acontecem na prestação de contas orçamentária da OAB de São Paulo, e o Dr. Caio, em conjunto com o Dr. Ricardo Toledo, resolveram então lançar candidatura própria. Então, nós estamos aqui para defender a Chapa 2, Unidos pela Ordem, e a Chapa 11, Caio, em São Paulo. Muito obrigado, doutora Maria José Bonetti. Pela ordem, o segundo a se apresentar é o doutor José Gomes Carnaíba, da Chapa 3. Por favor, doutor Carnaíba. Meu boa noite a você, advogado, e a você, advogada de Osasco. Quem fala aqui é José Gomes Carnaíba. Sou filho de Osasco, nascido em 1967, amo minha cidade, amo meu país e amo a minha profissão. Agradeço imensamente a Deus por esta noite, uma noite maravilhosa e abençoada. Quero parabenizar o Paulo Contim por este evento. Você presta um serviço de relevância para a democracia e para a cidade, Paulo. Parabéns. Quero cumprimentar os meus colegas que são advogados de renome, conceituados, Dr. Rogério Targino, doutora Maria José Bonetti, Dr. Elber Daniel Rodrigues Martins. Eu estou à frente de um projeto, mas não temos estrelismo, não. Temos um projeto de grupo, um projeto de compartilhamento, e nós vamos buscar isso. Nos últimos anos, eu como gestor de ordem, percebi que perdemos muitos colegas. Colegas que adoeceram, colegas que tiveram problemas familiares, colegas que tiveram uma carga. O advogado hoje está sobrecarregado. Ele precisa de um apoio, ele precisa de um suporte, ele precisa de um acolhimento, ele precisa de uma inclusão. E nós temos esse projeto. Nós vamos encabeçar esse projeto com um grupo de advogados atuantes, militantes, que enfrentam o dia a dia, que enfrentam o balcão do fórum, que enfrentam um alvará que não sai, que enfrentam um desrespeito de um juiz, um desrespeito de um serventuário, um desrespeito de um escrivão de polícia, um desrespeito de um delegado. Não vamos para o enfrentamento, não. Nós vamos fazer um projeto de diálogo, de crescimento, mas vamos ter postura como gestores de ordem. Eu quero falar dos meus colegas, Dr. Marcelo Martins César, que é advogado, está comigo no nosso grupo. Quero falar também de doutora Letéia Silva Meira. Quero também dizer que doutora Maria Luciana Guedes compõe esse grupo. E quero falar também do doutor Francino Café. Todos advogados imbuídos do mesmo propósito, construir uma ordem acolhida, de acolhimento e de inclusão. Eu queria falar um pouquinho de mim. Eu sou pai de 2 filhos, uma menina e um menino, casado há 28 anos, moro na cidade, advogo há 22 anos. Já desempenhei vários papéis na ordem, tivemos à frente de várias comissões. Hoje estou como vice-presidente. Costumo dizer que nós estamos, não somos. E por isso que nós estamos à frente de desafios. Vamos enfrentar os desafios. Em São Paulo, colega advogado e advogada, nós estamos alinhados com Sergei Kobrarbex, um advogado que atuou nas prerrogativas, sempre à frente e protegendo e defendendo os interesses do advogado. Com ele está João Biaso Filho e Anis Kifuri, que é um advogado também muito atuante. Então, meus amigos, muito obrigado e vamos ter um debate construtivo e democrático. Muito obrigado, doutor Carnaíba. O próximo a se apresentar é a Chapa 1, o doutor Rogério de Campos Targino. Por favor, doutor. Caros amigos, boa noite.
Dr. Paulo, parabéns, Paulo Continha, aqui pelo evento. É muito importante isso para que os advogados possam efetivamente conhecer as propostas dos candidatos à presidência. Quero cumprimentar o Dr. Elber, o Dr. Carnaíba, a doutora Maria José e todos os doutores que estão aqui nos acompanhando, os nossos assessores, na verdade, que depois nos dão algum tipo de orientação. Muito bem. Cumprimentar também a presidente da Ordem que está presente aqui hoje e vamos falar um pouco sobre a nossa chapa. Nós somos um grupo de advogados, um grupo bastante diversificado. Eu sou advogado há 13 anos, inscrito aqui em Osasco e possuo escritório aqui na cidade de Osasco também, na Vila Campesina, e venho como presidente desta chapa, desses projetos. O Dr. Hamilton Bastogi, vice-presidente, é um advogado militante, atuou em empresas, durante 43 anos à frente de departamentos jurídicos e representa todos os advogados de empresas, advogados que às vezes não participam da ordem, mas que também são advogados e precisam ter representatividade. O doutor Charles Bruno vem como secretário-geral e é um advogado militante, atuou durante bastante tempo nas prerrogativas aqui de Osasco e é um advogado de bastante prestígio, bastante respeitado na comarca também. Como secretária adjunta, a doutora Vera Lúcia Leite, uma advogada que sempre esteve à frente das questões de acessibilidade, sempre esteve à frente da Comissão de Direito das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais e também é uma advogada que é portadora de necessidades especiais, está conosco neste projeto, está encabeçando esta chapa conosco também. A doutora Maria Helena, que desenvolveu excelentes projetos na Comissão do Idoso, é a nossa tesoureira dessa chapa e todos esses advogados, não só os que compõem a chapa, mas todos os advogados que compõem o grupo, são advogados que sentem as dificuldades do dia a dia, dos fóruns, dos presídios, enfim, advogados que militam no dia a dia e sabem da dificuldade que nós enfrentamos frente aos desrespeitos, frente aos abusos praticados pelas autoridades contra nós advogados. Muito bem, nossos projetos estão alinhados com os projetos do Marcos da Costa. Por isso, aqui em Osasco, eu peço seu voto para a chapa 1 e em São Paulo, pedimos o seu voto para a chapa 12 com o Marcos da Costa. Bom, muito bem, obrigado, doutor Targino. E a última apresentação da chapa 4 fica a cargo do doutor Elber Daniel Rodrigues Martins. Por favor, doutor, 3 minutos. Boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais, pelas TVs. Paulo Coutinho, parabéns por essa iniciativa. Obrigado. Cumprimento aqui o doutor Rogério Targino, doutora Maria José, doutor José Gomes Carnaíba. É salutar para a advocacia esse momento de debate. Eu venho aqui com muita alegria e entusiasmo para essa aferição de ideias, essa aferição do que podemos fazer de melhor para a advocacia osasquense. Eu tenho que agradecer ao meu grupo, que forma a Chapa 4, formado pela doutora Kátia Fonseca, pela doutora Adriana Amaral, pelo doutor Fábio Goulart e pelo doutor Guilherme Magri. Não obstante a isso, eu fui escolhido para ser o cabeça da chave, sou candidato a presidente, sou formado há quase 20 anos, há 18 anos eu advogo, tenho minhas raízes aqui na comarca de Osasco, nasci em Osasco, sempre estudei em Osasco, não obstante a isso, me formei em Mogi das Cruzes, na Brás Cubas, tenho pós-graduação em mestrado pela Unifiel, sou autor de um livro e coautor de uma outra obra, estou secretário-geral no momento na OAB, já fui secretário adjunto, estou há 6 anos em prol da advocacia, estou há 6 anos buscando o melhor para a advocacia, assim como os demais que compõem a minha chapa. O doutor Fábio advoga há mais de 20 anos, a doutora Adriana Amaral há 18 anos, a doutora Kátia há mais de 12 anos e o doutor Guilherme há 10 anos, e todos com serviço prestado à OAB. Eu sou casado com a doutora Andressa, que é uma veterinária aqui na comarca, tenho uma filha linda chamada Helena, tá? Meu escritório fica na Viliara, tenho trabalhos de professor também, professora Maria José, sou coordenador do curso de pós-graduação do Ricardo Andreucci na área de Direito do Trabalho. Venho e temos a vontade de plantar hoje para que o futuro possa ser mais brilhante do que já é. Temos sim que buscar o respeito, temos que buscar
A credibilidade ao qual a advocacia não perdeu agora, mas ela perdeu no decorrer dos tempos, aonde a televisão, os jornais sempre colocam o advogado como o mal da história, e não é bem assim. Nós, advogados, somos essenciais para a democracia do país. Somos o único ou a única profissão que está inserida na Constituição Federal e devemos fazer valer esta nossa postura. Não devemos ser omissos nem com o judiciário, nem com o poder público. Não podemos sair no enfrentamento, como disse o Dr. José Gomes Carnaíba, mas não podemos ser omissos. Talvez um diálogo ele é mais salutar do que uma boa briga. Então, eu, em conjunto com a minha chapa e os demais apoiadores, somos advogados atuantes, ao qual temos pleno conhecimento das dificuldades da casa, sabemos ao qual estamos presos também a alguns regramentos, estamos aqui para discutir e ter um debate salutar para a nossa classe e nossa subseção. Muito bem. Então, feitas as devidas apresentações, faremos um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos já com as perguntas coletadas aí da internet para cada um da senhora e dos senhores. Não perca, não saia daí, fique e continue com a gente nesse debate. Daqui a pouquinho promete esquentar aqui o debate na TV Osasco. Até mais. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim, eu tô com medo até de morrer. E tá aí até hoje prejudicada por causa desse mosquito. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta, você está assistindo o debate da OAB das eleições 2018, da 56ª sessão aqui de Osasco, onde nós temos aí os 4 candidatos que acabaram de se apresentar. Nós estamos transmitindo, além de todos os nossos canais, também pela internet, pelo Facebook. Você pode participar mandando suas perguntas. Já escolhemos aqui, a comissão julgadora já selecionou 8 perguntas, mas você pode mandar ainda, tentar mandar a sua pergunta para no último bloco, para que a comissão julgadora escolha uma das perguntas. Vamos então às regras do debate. Produção, por gentileza. Serão escolhidas 2 perguntas pertinentes à instituição OAB para cada candidato, vindas pela internet. A comissão julgadora fará a triagem junto com a produção da TV Osasco. A ordem para as respostas dos candidatos, como também a pergunta a ser respondida, serão feitas por sorteio. O tempo de pergunta será de 30 segundos e o tempo de resposta será de 2 minutos. A comissão julgadora avaliará para cada comentário apenas a necessidade de conceder direito de resposta de 30 segundos ao candidato perguntado, caso sofra ataque pessoal ou prejuízo de outra espécie no comentário do segundo candidato. Caso não seja aprovado as 8 perguntas, serão feitas as mesmas perguntas aos outros candidatos. Vamos lá então, o sorteio primeiro da chapa. Quem vai responder em primeiro lugar? A doutora Maria José Bonetti, que vai responder a pergunta. Deixa eu deixar aqui fora. A pergunta é a seguinte, doutora. Só ressaltando que as perguntas todas são rubricadas pela comissão julgadora que fez a pré-seleção. Pergunta, uma das questões fundamentais na eleição da OAB, além da eleição da nova diretoria em si, está a possibilidade de eleger um conselheiro da cidade para representar na subseção em São Paulo e fortalecer a advocacia da cidade junto à seccional. Gostaria que as chapas comentassem a importância de uma representação efetiva e quem apoiam como conselheiros ou conselheiras. No caso, a pergunta é só para a senhora. Por favor, doutora. Okay. Bem, a chapa 2, Unidos pela Ordem, apoia o doutor José Pascoal Filho, que já foi
presidente da subseção de Osasco por 2 mandatos e tem muita experiência de gestão da OAB, conhece muito os problemas que a nossa subseção tem e a importância do cargo de conselheiro. O conselheiro, ele sai daqui da cidade, né? É importante que nós consigamos eleger um conselheiro aqui da cidade, e não de outras regiões. É importante que Osasco escolha o seu conselheiro, porque o conselheiro saindo da nossa cidade, ele conhece os nossos problemas, ele sabe das nossas dificuldades e ele vai saber exatamente o que fazer para nos ajudar. Ele é uma ponte para acessar mais rapidamente, mais facilmente, a seccional quando a subseção precisar de alguma intervenção financeira, alguma ajuda em prerrogativas, enfim, qualquer tipo, reformas na casa, inclusive a construção do nosso fórum, que está parado há muito tempo. O conselheiro pode fazer um papel assim de ajuda, influência positiva. E nós, da Chapa 2, queremos fortalecer a região. Nós queremos, inclusive, fazer ter um relacionamento efetivo com todos os presidentes de subseção, para fazer um bloco de força conjunta, positiva, para buscar as melhorias, as ajudas necessárias para que a gente resolva os problemas da região. Uma região fortalecida, com um conselheiro indicado por nós, vai ser mais forte. Muito obrigado, doutora. Vamos então à próxima pergunta, que será feita para a Chapa 4, Dr. Elber Daniel Rodrigues Martins, e a pergunta para o Dr. Elber é a seguinte: as comissões das subseções devem ter advogados indicados ou deve ser feita análise de currículo para serem efetivados como presidente? Vou repetir a pergunta. As comissões das subseções devem ter advogados indicados ou deve ser feita análise de currículo para serem efetivados como presidente? Bom, as comissões, elas são divididas por temas. Então, vamos dar um exemplo. A comissão de prerrogativas. Geralmente, há um presidente e demais assessores. Há uma escolha do advogado ao qual ele se domina aquele assunto. Então, um advogado que está à frente, que gosta de estar à frente dos advogados, ele vai para a comissão de prerrogativa. Um advogado que é da área técnica tributária, então ele vai assumir ali a comissão tributária, assim como o trabalhista, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros. Nós tivemos e temos algumas comissões nesses últimos tempos que trabalharam muito, que é a comissão do jovem advogado, a comissão do acadêmico, inclusive, que é presidida pela doutora Kátia Fonseca, que faz parte da minha chapa, ao qual fez um trabalho maravilhoso junto às faculdades de Osasco e da região, ao qual trouxe o acadêmico para o OAB, mostrando ao acadêmico a necessidade de ele já, como estudante, fazer parte da estrutura da OAB, para que quando ele se torna advogado, ele saiba como funciona. Temos também a comissão da advogada mulher, aonde ela traz aquela situação da mulher poder ser vista como uma mulher guerreira, onde ela é mãe, onde ela é dona de casa, e além disso, ela trabalha como advogada, tem os percalços do dia a dia como advogada. Então, nós, quando paramos para escolher quem vai assumir cada comissão, nós analisamos o perfil ao qual essa pessoa se enquadra, se ela está na comissão do idoso, se ela está na comissão da jovem mulher, na comissão de evento ou numa comissão de prerrogativas, mas enfim, sempre buscando alguém que tenha a vontade de trabalhar em prol da advocacia, pois a OAB, ela é doação e não profissão. E a Chapa 4, ela está preparada, sim, para escolher aqueles apoiadores que farão o maior e o melhor para a subseção local. Muito obrigado, doutor Elber. A próxima pergunta, então, irá para a Chapa 3, doutor José Gomes Carnaíba. E a pergunta será:
Qual a sua posição sobre a autonomia das subseções em relação à central? Eu quero dizer para você, advogado e advogada da cidade de Osasco, e para advogado também que nos assiste em outros estados, em outras regiões, que a OAB, ela tem uma diretriz e um organograma muito engessado. Nós temos um Conselho Federal em Brasília, nós temos os conselhos seccionais em cada estado e as cidades organizam as suas subseções. Mais ou menos, analogicamente, como se fosse um DETRAN e um CIRETRAN. As subseções, elas praticamente ficam adstritas a determinações das seccionais. E isso causa uma dificuldade, muitas vezes, para se fazer uma gestão. Veja, Osasco, colega advogado e colega advogada, é a 9ª economia do Brasil. É a 2ª economia do estado de São Paulo. Nós temos hoje, na cidade de Osasco, quase 4.000 advogados. Nós podemos fazer inúmeros projetos aqui. Nós temos um banco muito grande que está sediado na nossa cidade, temos 2 redes de TV, temos uma empresa de hipermercados que é uma das maiores empregadoras do mundo. Infelizmente, nós ficamos engessados em algumas parcerias. É por isso que o projeto que nós temos é de buscar a autonomia, tanto administrativa e financeira da seccional, com responsabilidade, é lógico. Não vamos fazer uma gestão irresponsável. Nossa chapa 16, em São Paulo, prega uma total autonomia. O gestor, ele tem que ser responsável pelo que ele faz na gestão do local. Osasco pode oferecer muito para Osasco. A nossa posição do nosso grupo é tentar destacar uma autonomia administrativa e financeira da seccional e buscar isso junto ao Conselho Federal, porque isso seja, é lógico, uma mudança no estatuto e no regulamento. Muito obrigado, doutor. Com certeza em 2019. Muito obrigado. Então vamos à última pergunta, que será da chapa 1, doutor Rogério de Campos Targino. Ok? E a pergunta é a seguinte. É a pergunta vinda de jornalistas. Depois dos últimos acontecimentos na OAB, não só em Osasco, a população pode acreditar na entidade? Doutor Targino, 2 minutos. A população pode e deve acreditar na entidade. Nós somos hoje a maior entidade civil do país e a entidade que tem mais prestígio e respeito. Ainda tem mais prestígio e respeito. E dependerá de nós, os próximos gestores, que conseguiremos fazer com que esse prestígio, esse respeito continue. A OAB sempre esteve ao lado da sociedade, além de estar ao lado da advocacia. A OAB participou de papéis fundamentais no desenvolvimento da democracia no Brasil. E esse desrespeito que vem tendo hoje em dia é um reflexo não somente das autoridades e dos dirigentes da ordem, mas também dos advogados. Nós temos que buscar a valorização dos advogados, nós temos que buscar o respeito da nossa classe, isso tudo através da OAB, através das ações pessoais dos advogados. Não adianta apenas nós julgarmos e condenarmos, criticarmos a OAB pelos atos de gestão, mas nós, advogados, temos que nos colocar em posição de defensores da nossa classe, defensores da nossa categoria e nos fazer valorizar novamente. Buscar aquele prestígio que nós já estivemos. A sociedade pode sim e deve contar com o prestígio da OAB. E a OAB tem como resgatar esses valores, tem como recuperar o prestígio da advocacia na cidade e no país. É por isso que eu peço, gentilmente, considerem votar na chapa 1, aqui em Osasco, na chapa 12, em São Paulo, para que nós possamos desenvolver um trabalho de resgatar a dignidade da nossa profissão, de restabelecer a ordem aqui em Osasco e, juntos, podermos fazer uma OAB melhor. Doutor, o senhor tem mais 15 segundos, abre mão.
Não, tudo bem, muito obrigado. Então vamos continuar então, fazer mais uma rodada de perguntas. Só lembrando os nossos telespectadores que essas perguntas vieram aí pela internet, pelo WhatsApp, nas nossas redes sociais, passaram pela triagem de uma comissão julgadora indicada aqui por todas as chapas, fizemos a primeira rodada e agora vamos sortear para fazer a segunda rodada. Mais uma rodada de pergunta para cada um da senhora e dos senhores. Então vamos lá. Agora inverteu. Quem responde primeiro é o doutor Rogério Targino. E a pergunta para o doutor Targino é a seguinte: como chamar o advogado para participar mais nas subseções? Essa é uma pergunta bastante interessante. Nós temos no nosso projeto, no nosso plano de gestão, a nossa principal proposta é fazer com que o advogado participe ativamente da OAB, é fazer com que o advogado sinta que é parte da OAB, se sinta pertencido à OAB e sinta que a OAB é sua casa. Isso vai ser muito trabalhoso, mas nós acreditamos justamente nisso, na integração dos advogados, na integração dos colegas. Até hoje, o que nós vemos é uma OAB um pouco fechada, uma OAB um pouco sempre com os mesmos colegas que participam. Tanto é que nós somos a única chapa que nunca estivemos na direção da casa. E justamente por isso, porque nós temos essa intenção de abrir as portas da OAB, promovendo eventos, promovendo projetos, jantares com advogados, jantares com aniversariantes, enfim, tudo isso é possível ser feito e é possível nós fazermos com que o advogado efetivamente se sinta em casa quando ele vai na OAB. E isso falta hoje em dia, nós percebemos que os advogados se sentem acuados e não vão muito à OAB. Nós temos em nossos projetos, em nosso plano de gestão, várias propostas de integração. Essa integração vai fazer com que nós conseguiremos alavancar os cursos da ESA, que nós conseguiremos alavancar as palestras, enfim, conseguiremos fazer com que a casa do advogado efetivamente seja considerada pelo advogado como sua casa, que ele tenha prazer de frequentar a OAB, que ele tenha vontade de fazer parte da ordem, participar de comissões, participar dos projetos da ordem. Por isso, novamente eu peço, vote na chapa 1 aqui em Osasco, chapa 12 em São Paulo. Vamos juntos restabelecer a ordem em Osasco. Muito obrigado, doutor Targino. A próxima pergunta, então, vai para a chapa 4, doutor Elber Daniel Rodrigues Martins. E a pergunta será a seguinte, doutor Elber. Qual a proposta para ao jovem advogado e para os advogados mais antigos que têm problemas com a tecnologia implantada nos tribunais? Uma ótima pergunta. A chapa 4 era muito preocupada com essa situação da informatização do judiciário, seja ele estadual, seja ele de cunho federal. A OAB, ela tem cursos ao qual ela pode ensinar, ela pode mostrar o caminho, passo a passo para o advogado, seja ele recém-formado, seja um advogado mais experiente que tem essa dificuldade, porque independente da idade do advogado, nós temos as dificuldades do dia a dia com a digitalização de um documento, porque o Tribunal Estadual pede um tamanho, o Tribunal Federal pede outro tamanho. Então, nós, em conjunto, com parcerias perante a cidade, com escolas de informática, com outras instituições que possam dar esse apoio ao advogado, nós vamos buscar o quê? Cursos permanentes, ao qual o advogado, quando ele tiver a dúvida, ele vai fazer esse curso, vai se readequar para a nova realidade do mercado. Também faremos uma comissão ao qual essa comissão será formada por advogados que estejam predispostos a chamar esses colegas que têm uma dificuldade e mostrar o caminho das pedras. Olha, para você digitalizar, você tem que usar tal resolução, o TJ de São Paulo, você tem que usar tal ferramenta da internet. Ou seja, a chapa 4 ela está preparada e ela tem um caminho para que esses advogados possam se readequar ao mercado e faremos na casa um local onde o advogado poderá ali
Quando dá dificuldade, sentar e ter alguém para ajudá-lo, auxiliado, que já é feito. Vamos melhorar e adequar para que esse advogado possa ser, sim, quando, da sua necessidade, acolhido. OAB Nossa Casa, Chapa 4 em Osasco, Chapa 14 em São Paulo. Estamos juntos para preparar o advogado para um futuro, e esse futuro é hoje, não é amanhã. O futuro é agora e estamos aptos a isso. Muito obrigado, doutor Elber. A próxima pergunta, então, vai para a Chapa 2, doutora Maria José Bonetti. E a pergunta para a doutora é a seguinte. Grande a pergunta, viu, doutora? Vamos lá. Anos atrás, a OAB Osasco tinha uma relação muito próxima e bem articulada com as chamadas forças vivas da cidade, especialmente as entidades empresariais, como a Associação Comercial e Empresarial de Osasco, com a qual realizava, juntamente com diversos outros atores, inclusive o Poder Público, o Fórum de Desenvolvimento Econômico de Osasco. Qual a visão da próxima gestão da OAB Osasco em relação à aproximação com outras entidades e uma possível retomada do Fórum de Desenvolvimento Econômico? Nossa, é excelente pergunta. Nós temos um projeto da Chapa 2, Unidos pela Ordem, de fazer muitas parcerias, porque a OAB, a subseção, ela não tem orçamento próprio, ela não tem receita própria. Tudo que é arrecadado com as anuidades, os advogados pagam diretamente para a seccional. Então, nós não temos orçamento. Como que nós vamos, então, desenvolver tudo que nós queremos, que foi projetado, né, que foi sonhado em nosso projeto? Através das parcerias. Nós queremos fazer parcerias com o SEBRAE, com a ACO, parcerias com as faculdades. As faculdades da região, nós temos várias faculdades de direito na região, elas podem nos ajudar muito a resgatar o ensino de qualidade. A OAB tem o dever de entrar nas faculdades, de verificar como que os alunos estão no aprendizado, inclusive para o futuro exame da OAB. A OAB tem condições de levar para as faculdades cursos, palestras, junto, em parceria com as faculdades, para promover uma integração do jovem advogado desde a fase acadêmica. Então, é um sonho nosso, inclusive um sonho pessoal, tá? Essas parcerias com todas essas entidades que vão somar, que vão nos ajudar a resgatar a valorização do profissional de Osasco, o advogado que exerce a sua profissão aqui em Osasco. Nós vamos resgatar a valorização desse profissional através de muitas parcerias. Nós já estamos sonhando até com isso. Muito obrigado, doutora. A próxima pergunta, então, vai para a Chapa 3, doutor José Gomes Carnaíba. E a pergunta é a seguinte, doutor, a última pergunta desse bloco. Grande também, viu, doutor? O que os senhores candidatos têm a falar sobre o descumprimento de prerrogativas do advogado? Um caso recente foi a advogada algemada em uma audiência. Muitos advogados reclamaram e questionaram a OAB. O que vocês acham que é preciso ser feito em casos como esse? Eu quero dizer para você, colega, que eu, com 15 anos de idade, participei da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e nós defendíamos a dignidade humana e os direitos humanos. Isso já há muitos anos atrás. Quando me tornei advogado, uma das coisas que mais me fez advogar na área, inclusive na área penal, era realmente defender as prerrogativas de forma séria, segura e de forma a não transigir. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que hoje existem situações que o advogado acaba sofrendo, misturando um pouco a prerrogativa com falta de postura. Existem duas linhas de trabalho. Se você é violado na sua função como advogado, você tem a sua prerrogativa ofendida e deve ser defendido. Mas se você, às vezes, numa desinteligência, acaba
perdendo um pouco, talvez, a linha de trabalho, aí não é prerrogativas, aí é realmente uma situação de comportamento. Por isso que nós temos um projeto de oficina de prerrogativas. Vamos sair do discurso e vamos fazer a prática. O advogado quer saber a prática. E se o juiz indeferir uma pergunta? Se o delegado não deixar ver um inquérito? Nós vamos instituir a oficina de prerrogativas, com situações práticas, para que o advogado saiba sair dessa situação. Nós somos contra qualquer ofensa às prerrogativas. A súmula 11 do Supremo Tribunal Federal proíbe a algema, a utilização de algema em qualquer circunstância, numa audiência ou fora de uma audiência. Essa situação de algemar uma pessoa é só nos casos de empreendimento de fuga ou no risco da própria integridade física. Nós sabemos como funcionam as prerrogativas e nosso grupo, a Chapa 3, OAB Pra Você, tem um projeto realmente destinado, como falei anteriormente, que é a oficina de prerrogativas. Vamos sair do discurso, vamos fazer a prática, vamos trazer casos práticos. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Encerramos então esse bloco de perguntas. Vamos fazer um pequeno intervalo e você, telespectador, pode mandar ainda a sua pergunta pelo WhatsApp 981-420-208 ou pelo nosso e-mail jornalismo@tvosasco.com.br para o último bloco, onde será feita uma pergunta a todos os candidatos. Nós voltamos em poucos minutinhos. Já já estamos de volta. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com o debate da OAB 2018, eleições da 56ª sessão aqui de Osasco. E agora nós vamos para o terceiro bloco e vou pedir para a nossa produção colocar as regras do debate, por favor. Por ordem de sorteio durante o debate, cada candidato fará uma pergunta para o outro candidato. Será sorteado o perguntador, que escolherá o perguntado. O tempo de pergunta será de 30 segundos, o tempo de resposta será de 2 minutos. A seguir, o candidato que fez a pergunta fará a réplica de 1 minuto e o perguntado fará uma tréplica de 30 segundos. Vamos iniciar então. Ficou claro, nós vamos primeiro sortear quem faz a pergunta. Primeiro é o doutor Targino, da Chapa 1, Rogério de Campos Targino, que pode escolher para quem vai fazer a pergunta, lembrando que cada um responderá somente uma pergunta, ok? Doutor Targino, a pergunta é para quem? Bom, a pergunta eu vou fazer para o doutor Elber. Doutor Elber, o que os senhores pensam em termos de projeto para a jovem advocacia e não só para a jovem advocacia, para o futuro da advocacia? Nós sabemos que num período curto, as novas tendências tecnológicas, nós falamos de inteligência artificial, falamos de jurimetria, falamos de robôs. O que a sua chapa pensa para regulamentar essas situações e ajudar o advogado? 2 minutos para a sua resposta, doutor Elder. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos em contato com algumas startups, ao qual é a bola da vez para a frequência da importação de tecnologia para o judiciário e para a advocacia, tá certo? Então, não obstante a isso, o que é necessário? Primeiramente, o advogado querer se reciclar. Não adianta ele terminar uma faculdade e achar que ali é o suficiente. Ele tem que vir todo dia estudando, ele tem que participar das palestras. Quando falamos de palestra, não é só palestra gratuita. A ESA em Osasco, nos últimos 3 anos, abriu 26 cursos. Desses 26 cursos, sabe quantos tiveram quórum? 6. Dos melhores temas possíveis atualizados. A informática, a mobilidade sobre
a reforma trabalhista, o novo CPC. Então não basta só a OAB, nós temos que ter a contrapartida do advogado. E eu te chamo aqui, advogado, venha participar da OAB. Não ache que são 5 pessoas que fará um mundo melhor. Precisamos de você. E tenho certeza que a Chapa 4 está preparada para acolhê-lo, para que possamos, em conjunto, trazer ferramentas ao qual você fica apto ao mercado atual, onde é necessário saber a informática, é necessário saber trabalhar com apps no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Por quê? Muitas vezes você não precisa nem mais levar um papel impresso à sua audiência. Você leva ali no seu celular e ali você acompanha a sua defesa ou a sua inicial. Então, estamos aptos, junto com algumas startups que já estão em contato conosco, para que possamos, sim, trazer a advocacia osasquense e regional, meio e mecanismo para que você possa estar apto ao futuro. E esse futuro não é o amanhã, é hoje. Por quê? O tempo, ele urge. E a advocacia, ela precisa se atualizar minuto a minuto para que ela não fique passada para trás. Doutor Targino, sua réplica de 1 minuto. Obrigado, doutor Elber, pela resposta. Nós da Chapa 1, nós iremos criar uma comissão de novas tendências tecnológicas para a advocacia, voltadas à advocacia. O que essa comissão ela tem por objetivo? Ela tem por objetivo estudar essas tecnologias que estão sendo importadas, até mesmo para que não retire a profissão do advogado, para que não comece a fazer petições sozinhas. Nós sabemos muito bem que é uma realidade a inteligência artificial hoje, e a OAB precisa sim estar a parte disso. A OAB precisa fiscalizar essas tecnologias que estão sendo importadas, até mesmo para que não haja um grande desemprego no futuro, assim como já existe nos Estados Unidos. Por esta razão, eu apresento esses projetos através da Chapa 1, restabelecendo a ordem em Osasco, Chapa 12 em São Paulo. Muito obrigado. Muito bem. A tréplica do doutor Elber, 30 segundos. Bom, doutor Targino, a Chapa 4 está apta, sim, a trazer esses novos mecanismos para a advocacia local. Tá? Não só de forma ao qual você vai trazer um app para o cara colocar no celular dele. O advogado, ele precisa mais do que isso. A advogada precisa a atenção necessária para ensinar como ele vai trabalhar com esses mecanismos. A inteligência artificial, hoje em dia, ela é vedada pelo nosso estatuto. E brigaremos para que isso não... Muito obrigado, doutor Elber. Encerrou o tempo. A próxima pergunta, quem fará, então? Quem não pode responder mais agora é o doutor Elber. Doutor Elber faz a pergunta, então, para quem, doutor? Vou fazer para a doutora Maria José. Doutora Maria José. 2 minutos, aliás, perdão, 30 segundos, doutor. Doutora, eu quero que a senhora nos coloque aqui qual é a ligação da senhora atualmente com a OAB, quais as perspectivas para o futuro e como que essa OAB ela é formada no seu formato de funcionários, nos seus procedimentos e nos seus braços ao qual ela abrange hoje aqui na subseção de Osasco. Hoje eu não estou atualmente em nenhum cargo na OAB, mas eu já exerci cargos na OAB, eu já fui coordenadora da ESA por 3 anos. Na época era o Dr. Pascoal, o presidente da subseção. O Dr. Pascoal, então, me honrou com esse cargo de coordenadora da ESA e eu, na ocasião, implantei diversos cursos e trouxemos renomados professores para engrandecer a nossa OAB de Osasco. Os funcionários, o senhor perguntou sobre os funcionários da OAB? Como que funciona? Como que funciona? Como que eles são regidos, de que forma e quais os braços que a OAB tem aqui em Osasco hoje? A OAB de Osasco, qualquer subseção, não tem autonomia administrativa, financeira, então toda a folha de pagamentos é feita pela seccional. Então a seccional é que contrata os funcionários, a seccional é que paga os funcionários, então a OAB não tem autonomia. É uma das questões que nós queremos mudar. Com o CAIO 11 em São Paulo, o CAIO tem a proposta de transparência, de autonomia administrativa e autonomia financeira. O que o CAIO pretende é colocar em cada subseção um percentual da receita que a subseção
ajuda a arrecadar, nada mais justo. A subseção arrecada através dos seus inscritos e hoje nada volta para eles, nada volta para nós, para a subseção. Então a subseção fica nas mãos da seccional. Tudo que ela precisa pedir autorização, precisa pedir o dinheiro, não tem autonomia financeira e nem administrativa. Então hoje é muito difícil administrar, se um funcionário precisa ser dispensado. Obrigado, doutora. Encerrou o tempo. Eu vou pedir a réplica, então, do doutor Elber, de 1 minuto. A senhora vai poder fazer a réplica, ok? Doutora, pois bem, a OAB ela é formada pela OAB. Além da OAB, nós temos a ESA, que é independente. Nós temos a CAASP, que é formada pela livraria, pela farmácia e pelo atendimento odontológico. E nós temos o Tribunal de Ética aqui na subseção de Osasco. Além disso, nós temos um manual de procedimento de ISO, ao qual são os procedimentos ao qual a subseção ela é trabalhada. Nós temos hoje em torno de 9 funcionários, ao qual nós temos a casa, nós temos a sala no Fórum Civil, nós temos a sala na Federal, a sala na Trabalhista e a sala na Família. Então é um órgão bem complexo. E nós, da Chapa 4, nós temos conhecimento de tudo que é necessário para esse trabalho, para que você, advogado, possa chegar em qualquer dessas salas ou em qualquer necessidade e ter o apoio. E eu peço à doutora, então, que tente visualizar o formato gigante que é o OAB Osasco. Muito obrigado, doutor. Doutora, a sua réplica, então, de 30 segundos, por favor. Então, doutor Elber, o fato de eu não conhecer como funciona hoje o regulamento, né, como funciona hoje a disposição, não significa que nós não tenhamos capacidade para tomar ciência de tudo isso e encampar essa administração. Eu administro o meu escritório de advocacia, eu administrei já na faculdade, fui coordenadora, fui chefe de departamento, já fui do exame de ordem, da comissão de exame de ordem. Obrigado, doutora. Eu tenho alguma experiência. Encerrou seu tempo, doutora. 30 segundos. Obrigado. Então vamos à próxima pergunta, que quem fará é a Chapa 3, o doutor José Gomes Carnaíba. A pergunta é para quem, doutor? Eu gostaria de fazer essa pergunta para a doutora e professora Maria José. Só um segundo, já foi. Posso? Ela já acabou então, de responder. Vou fazer para Rogério Tagino. Desculpa. Ok. Doutor Rogério Tagino, eu vi seu compromisso de gestão e eu gostaria que o doutor falasse um pouco qual é o projeto que o doutor tem para atender a situação de saúde do advogado. Muito bem. A pergunta é boa. A CAASP hoje já conta com um plano de saúde que está em condições melhores para o advogado, né? A OAB ela tem uma função, como o Dr. Elber acabou explicando aqui, existem 4 grandes instituições na OAB. É a própria OAB, a ESA, a CAASP e o TED. Pois bem, a CAASP é quem cuida desses convênios. Esses convênios que nós temos com a Qualicorp, com instituições de saúde, são convênios regidos e negociados pela seccional. Nós, aqui da subseção, temos um excelente relacionamento com a seccional. Isso é fundamental para quê? Para que a gente consiga ter voz na seccional hoje e, futuramente, o Dr. Marcos Costa sendo reeleito, nós também teremos essa voz ativa. Ou seja, se tiver alguma condição da Qualicorp que não está atendendo a advocacia, evidentemente que nós levaremos essa situação para a seccional para que eles possam renegociar os termos do convênio Qualicorp, renegociar os termos da questão da saúde do advogado. Além disso, eu entendo que a ordem ela precisa efetivamente promover ações que já são promovidas hoje, de vacinações, de ações preventivas, né? Que já são feitas hoje, diuturnamente são feitas. Todo ano tem vacina contra a gripe, enfim. São atitudes que a OAB toma visando o bem-estar do advogado. Isso já é feito hoje na gestão Marcos Costa, na gestão dos senhores que estão aqui. Todos os anos vocês fazem essas campanhas. Ainda tem 20 segundos. Abre mão. Abro. Doutor Carnaíba, a sua réplica. Colega advogado, eu queria minuto. dizer para você que a Ordem dos Advogados é uma das instituições mais ricas desse país.
A Ordem dos Advogados, no ano passado, arrecadou 2 bilhões e 800 milhões de reais. Esse valor todo contempla os exames de ordem, as anuidades, existe uma certa inadimplência. Desse valor, 30% é repassado para a CAASP. O restante paga-se folha de pagamento, paga-se uma estrutura. Se você for hoje a Brigadeiro Luiz Antônio, colega, você vai ver lá 6 carros Corollas à disposição da diretoria seccional. Colega advogado, nós precisamos desse dinheiro para gerir a nós mesmos. Nós temos um projeto, sim, voltado para você. Por isso que nossa chapa se chama OAB para você. Nós temos que cuidar da saúde dos nossos advogados. Colegas que ficam doentes, não podem acompanhar processos. Colegas que falecem e deixam suas famílias desamparadas. O gestor tem que ter a consciência humana antes de tudo. E a nossa chapa, a chapa 3... Obrigado, doutor. A sua tréplica de 30 segundos. Muito bem. Doutor Carnaíba, com relação às situações da Brigadeiro Luiz Antônio, eu creio que isso não venha ao caso aqui, mas eu vejo o seguinte, a CAASP, ela faz sim, traz bastante benefício, inclusive através da farmácia. Os advogados hoje, eles contam com diversos descontos nas farmácias. O que a OAB arrecada, de fato, é um valor vultuoso. Acontece que isso é repassado para a advocacia. É importante que o advogado conheça. Obrigado, doutor Targino. Vamos, então, à última pergunta. Oi? A tréplica foi dele. A sua réplica foi de 1 minuto e a dele de 30 segundos. Quem pergunta agora? A doutora Maria José Bonetti. Sobrou para responder o doutor Carnaíba. Por favor, doutora. Doutor Carnaíba, eu pesquisei os feitos da atual gestão e eu verifiquei que tinham mais de 30 comissões instaladas, acho que 37 comissões instaladas, mas apenas uma meia dúzia funcionou efetivamente. E ainda de forma precária. A comissão de prerrogativas é a que realmente funcionou, encabeçada pelo Alexandre Volpiani, o Walter, que são da nossa chapa. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer, que recentemente a atual gestão optou por acabar com todas as comissões, inclusive as de prerrogativa, deixando os advogados sem nenhuma proteção. Por favor, para a sua resposta, 2 minutos. Eu quero dizer para você, colega, que o trabalho na ordem é um trabalho voluntário. Nós não podemos exigir que um colega venha à ordem trabalhar lá e apresentar projetos. Nossa gestão abriu as portas para várias comissões, inclusive, doutora Maria José, os colegas que a senhora mencionou entraram e começaram a participar na nossa gestão. O doutor Rogério Targino, que está aqui, presidiu a comissão do empresário, jovem do empresariado, né? Nós temos outros colegas, inclusive, que estão aqui, que também começaram a participar na ordem graças à nossa gestão. Nós sempre fomos uma gestão compartilhada, fomos uma gestão aberta, diferentemente de outras gestões no passado. Entretanto, alguns colegas acabam perdendo o entusiasmo, acabam deixando a coisa se perder. E a Ordem dos Advogados de Osasco é sediço na cidade que sofreu um problema que causou um certo desconforto entre todos os advogados. Mas nós, da Chapa 3, vamos resgatar tudo isso. Vamos chamar todos os colegas. E não temos revanchismo, não. Não vamos afastar porque não nos apoiou. Nós vamos convidar, sim, todos os colegas que trabalham, que têm interesse, que querem estar imbuídos de um voluntariado e que querem crescer com a ordem. Virão conosco, sim. Vamos trabalhar juntos. Vamos construir uma ordem participativa, acolhedora, inclusiva. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para o futuro. Não vamos olhar para o retrovisor. Muita coisa se passou, doutora Maria José Bonetti. Talvez a senhora teria que se inteirar um pouco mais do que aconteceu. Agora, as portarias, elas foram revogadas porque realmente é um ano eletivo, um ano de eleição. E houve uma cautela nesse sentido. Nesse sentido, eu até me coaduno com a atitude da presidente quando fez essa revogação. As prerrogativas continuam funcionando. Existe uma coordenadoria regional de prerrogativas. Aliás, os colegas não deixaram as prerrogativas, não, doutora. Já existe Obrigado, doutor. Encerrou o tempo. A sua réplica de 1 minuto, doutora.
Então, o senhor, nas suas propostas, diz que vai implantar um botão de pânico para as prerrogativas. Mas a sua postura como diretor, de permitir a dissolução da comissão de prerrogativas, demonstra que o senhor não tem muito cuidado, não tem muita condição. Se o senhor ficou lá por 6 anos e agora o senhor acha que vai mudar, o senhor vai conseguir fazer alguma coisa diferente, como que o senhor acha que vai ser diferente, se nos últimos 6 anos o senhor esteve na casa e não foi diferente? Como que o senhor acha que vai ser, como que o senhor pretende fazer diferente agora? Por que que agora é diferente? Eu quero dizer para vocês, colegas, como foi dito anteriormente, que a ordem ela tem regramentos. Cada diretor cuida de uma pasta. Eu, durante 3 anos, fui secretário-geral. Não existe nenhuma censura com relação ao meu trabalho. Atuei junto aos funcionários, fizemos a avaliação, valorizamos os funcionários e essa foi a minha pasta muito bem cuidada, por sinal. Nos outros 3 anos, quando partimos para uma reeleição, eu fui vice-presidente, estive vice-presidente. O vice-presidente, ele atua na ausência da presidente e ele atua cuidando de algumas comissões. Doutor Carnaíba, encerrou o tempo. Eu peço aos nossos telespectadores, internautas, que assistem também pelo Facebook, que compartilhem com as pessoas, com os advogados, com outras pessoas que tenham interesse nesse debate. Estamos tendo uma audiência muito grande. Quero agradecer mais uma vez à OAB pela oportunidade de estar aqui e vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o 4º e último bloco. Não saia daí. A produção está me lembrando aqui que as perguntas pela internet acabam de ser encerradas. Está sendo feita, então, uma triagem lá para uma pergunta que será respondida por todos, a senhora e os senhores. Vamos ao intervalo, então. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com o debate da OAB do ano 2018 e a produção acabou de avisar aqui, se você está acompanhando pela internet, está pegando fogo aí, muito legal a participação de todos vocês, compartilhem aí com os amigos, advogados, todos interessados, enfim, quem é interessado pela democracia, com certeza está assistindo o nosso debate aqui em Osasco, porque a 56ª sessão é uma das sessões, das subseções mais importantes do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Então é muito importante que todos vocês que estão assistindo participem, mandem as suas considerações aí pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp 981-420-208. Estamos já chegando aí ao final do debate, no último bloco, e eu vou pedir para a nossa produção para colocar as regras desse bloco. Vamos lá, produção, por favor. Todos os candidatos terão o tempo de 2 minutos para responder a mesma pergunta, sorteada pela comissão dentre as perguntas coletadas pela TV Osasco, totalizando 16 minutos. A seguir, o mediador encaminhará o encerramento, propondo que cada candidato faça suas considerações finais no tempo total de 3 minutos, na ordem inversa à do sorteio de abertura, quando da apresentação aos candidatos. Ao final, o mediador fará o encerramento do debate. Muito bem, a comissão julgadora que está nos assessorando, aliás, está nos assistindo, nosso muito obrigado. Tem muita gente aqui também na frente aqui da TV Osasco, o pessoal está acompanhando de uma forma, uma festa muito democrática que só a OAB consegue promover aqui, trazer tanta gente envolvida. A pergunta escolhida que foi enviada pela internet a todos,
pelas nossas redes sociais, enfim, que foi escolhida, está aqui, só um segundo, vamos lá. São 4 chapas disputando a presidência. Por mais motivos, interesses, vocês buscam a eleição e de que forma pode haver um governo de coalizão entre os derrotados? Então, eu vou escolher. Ficou clara a pergunta? Podemos iniciar, então, pela chapa 3, doutor José Gomes Carnaíba. Quer que repita a pergunta, doutor? Pergunta. Entendeu? Por favor, então, o senhor tem 2 minutos. Colega advogado e colega advogado, como eu já falei anteriormente, nós não temos esse revanchismo. O Brasil está passando por um novo momento. Nós precisamos administrar o país com as pessoas do bem, com as pessoas que estão imbuídas do trabalho. Eu sou osasquense, trabalho desde os 14 anos de idade, passei por um banco nessa cidade, trabalhei numa empresa de contabilidade, sempre fui um advogado militante, sempre atuante. Nosso lema na nossa chapa é trabalho, é compartilhamento, é inclusão. Não vamos afastar aqueles que não nos apoiaram. Nós vamos ter que administrar a casa. A casa é muito grande, vocês já ouviram, são mais de 30 comissões, são 9 funcionários, são 6 salas de atendimento, tem muito trabalho a ser feito. 5 pessoas, 5 diretores não vão dar conta de todo o trabalho. O trabalho é voluntário, mas o trabalho voluntário dignifica. Dá muito prazer você ajudar o próximo. E são essas pessoas que nós vamos convidar, as pessoas abnegadas, sem interesses pessoais. Essas pessoas virão conosco na chapa 3 para administrar a UAB. A UAB é para você. E nós temos um alinhamento com um candidato em São Paulo que pensa da mesma forma, Dr. Sergei Cobra Arbex, Dr. João Biaso e Dr. Anis, junto com o grupo, nós vamos construir uma OAB humana que se preocupe com você, advogado, com você, advogada, que muitas vezes tem um problema de saúde, que não pode estar numa audiência, que precisa se ausentar por um tempo. Nós não temos um auxílio-doença, nós não temos um plano de saúde. A cidade de Osasco tem várias clínicas particulares, podemos buscar um convênio com essas clínicas. Eu falava anteriormente da arrecadação da ordem, é factível, dá para fazer e nós vamos fazer isso. Confie em nós, dê esse voto à chapa 3, vamos construir isso juntos. Obrigado. Obrigado, doutor. A mesma pergunta, eu vou repetir a pergunta já, será feita então ao doutor Rogério Targino, da chapa 1. São 4 chapas disputando a presidência. Por quais motivos e interesses vocês buscam a eleição e de que forma pode haver um governo de coalizão entre os derrotados? 2 minutos, doutor. Obrigado. Primeiramente, esclarecer uma situação. Eu vou responder a segunda parte da pergunta primeiro. Não haverão derrotados. O que está acontecendo aqui hoje, que nós enxergamos, é um conjunto de ideias. E nós, da chapa 1, temos a intenção de fazer uma gestão de integração. Ou seja, existem ideias boas entre as chapas. Entre cada proposta, nós identificamos que existem boas ideias. E nós poderemos usar essas ideias, convidar esses nossos colegas que estão candidatos também, para que componham a nossa gestão, para que possam aplicar aquelas ideias que eles estão demonstrando hoje. Então eu não vejo como uma derrota para quem perder, vamos dizer assim, mas eu vejo como uma grande vitória para a OAB, para a nossa casa. Pois bem, agora vamos à primeira parte da questão. Quais são os interesses da chapa 1 ao disputar esse pleito, né? Nós realmente acreditamos que a chapa 1 tem condições, tem um grupo de pessoas que podem restabelecer a ordem, que podem trazer de volta, através de nossos projetos, a dignidade da nossa profissão, que podem trazer a valorização da nossa profissão, que pode resgatar aquele prestígio que se perdeu durante o curso de várias e várias gestões. Nós acreditamos efetivamente que desenvolvendo os nossos projetos, que desenvolvendo as nossas parcerias, nós conseguiremos sim fazer uma advocacia melhor aqui na cidade de Osasco, fazer com que o advogado sinta-se efetivamente um advogado, um combatente da justiça, que somos nós advogados. Por isso eu peço novamente o teu voto.
Vote chapa 1 em Osasco, restabelecendo a ordem, e chapa 12 com o Dr. Marcos da Costa, em São Paulo. Obrigado. Obrigado, doutor Targino. Quem responde agora a mesma pergunta será a doutora Maria José Bonetti, da chapa 2. Eu vou repetir a pergunta, doutora. São 4 chapas disputando a presidência. Por quais motivos e interesses vocês buscam a eleição e de que forma pode haver um governo de coalizão entre os derrotados? Pois bem, os motivos que nos levaram a entrar nesse pleito. Como eu disse, nós somos um grupo que veio da Comissão de Prerrogativas, um grupo muito forte, muito combatente, encabeçado pelo Alexandre Volpiani, que me convidou a fazer parte desse grupo. Esse grupo tem propostas efetivas para mudar a OAB de Osasco. Nós entramos nessa disputa para mudar efetivamente a situação que está aí há 6 anos. Nós queremos uma OAB participativa, nós queremos uma OAB que converse com a sociedade, que traga o advogado para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é a sua casa. O advogado não frequenta a OAB, o advogado não tem prazer em entrar na OAB. Então nós formamos esse grupo para trazer o advogado de volta e valorizar o advogado, dar a ele condições de exercício efetivo da profissão, com respaldo da Comissão de Prerrogativas forte, com cursos de atualização, com uma recepção quando ele entra na casa, saber que ele é bem atendido, que ele é bem-vindo, que haverá sempre pessoas para tirar uma dúvida, que nós queremos implantar esse plantão de dúvidas, para tirar uma dúvida do dia a dia, para tirar uma dúvida mais complexa. Nós teremos também advogados experientes de plantão telefônico para tirar dúvidas mais complexas, não dúvidas mínimas, mas às vezes o advogado tem dúvidas que vai perguntar para um colega, o colega às vezes não acha que é uma concorrência. A OAB tem esse dever de dar essa assistência. Então, nós entramos nesse pleito por essa razão e achamos que todos os candidatos têm condições de participar. Muito obrigado, doutora. Do nosso governo. Acabou o tempo. Então, a última pergunta, a mesma pergunta, aliás, vai para o doutor Elber Daniel Rodrigues Martins, da chapa 4. Eu vou repetir a pergunta, doutor. São 4 chapas disputando a presidência. Por quais motivos e interesses vocês buscam a eleição e de que forma pode haver um governo de coalizão entre os derrotados? 2 minutos, doutor. Você é advogado de Osasco, você é advogada. Esse é um momento muito importante e crucial para os próximos 3 anos em nossa comarca. Nós da chapa 4, nós sabemos que às 17 horas do dia 29, próximo, acabará a campanha. Somos colegas de profissão, devemos o respeito um ao outro. E sim, o que for bem para o advogado será bem para a próxima gestão da OAB. E nós da chapa 4, nós estamos dispostos sim, em conjunto com os demais colegas, as melhores propostas em prol da advocacia osasquense, colocá-la em prática. Não esqueçam, cuidado com os cometas. Estamos há 6 anos trabalhando em prol da advocacia em Osasco. Os membros da minha chapa trabalham há muitos anos também, sempre em prol da advocacia. Não estamos agora nos últimos 6, 7 ou 1 ano em prol da advocacia. Trabalhamos de verdade e continuaremos a trabalhar. Há um sonho sim, esse sonho é de fazer você advogado, uma advocacia forte, ao qual o nosso jurisdicionado estará forte também. A advocacia forte faz com que o cidadão sinta-se acolhido. E a OAB, nossa casa, é o slogan da chapa 4. A casa é sua, nunca deixou de ser. Venha para a sua casa, estaremos lá de braços abertos para lhe dar o que for de melhor e o apoio necessário. Esse sonho não é só da chapa 4 em Osasco, sim da chapa 14, Dr. Leonardo Sique em São Paulo. Chapa 4 em Osasco, chapa 14 em São Paulo. E eu venho aqui pedir a você, advogado, que verifique
todas as propostas e veja aquele que tem mais qualidade e que já trabalhou em prol da advocacia por muito tempo e não aqueles que estão no momento só em época de eleição e querem aí se aventurar numa eventual direção. Nós estamos preparados para que no futuro possamos sim, nos próximos 3 anos, trazer a você a dignidade, a verdade e a sua casa de volta. Estamos juntos, advogado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Elber. Vamos então nos encaminhando já ao encerramento do debate. Está passando muito rápido, está sendo um debate muito agradável, porque impera a paz, impera realmente as ideias. Então nós vamos, conforme a regra, iniciar já as despedidas, as considerações finais de todos os candidatos, iniciando então pela ordem inversa do sorteio, do sorteio inicial, pela chapa 4, Dr. Elber Daniel Martins Rodrigues. O senhor tem, então, 3 minutos para as considerações finais, Dr. Elber. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse momento de paz entre todos os candidatos. Paulo Coutinho, muito obrigado pela oportunidade. A você, colega de casa, a você, advogado amigo, a você, advogado apoiador, muito obrigado por ter me escolhido para fazer parte e ser o cabeça dessa chapa. Agradeço imensamente ao Dr. Fábio, meu vice-presidente, ao Dr. Guilherme Magri, meu secretário-geral, a doutora Kátia Fonseca, minha tesoureira, e a doutora Adriana Amaral, a minha secretária adjunta, por ter me acolhido e, em conjunto, estamos buscando o melhor para você. A advocacia, ela é muito árdua no seu dia a dia e precisamos de mecanismo para que você possa, sim, ter o melhor. A OAB, ela é totalmente favorável a que você possa estar nela, na farmácia, no dentista, na livraria, no dia a dia, uma OAB participativa. E você, advogado, venha participar, venha fazer parte desse grupo de apoiadores, dessa chapa que está preparada para você. Dr. Leonardo Sica, em São Paulo, tem um grupo muito bacana para trabalhar. Vamos em conjunto dar oportunidade a ele também. Você, osasquense, muito obrigado. Estou diretor, pretendo ser diretor por mais 3 anos. E o sonho é que uma advocacia forte é um escritório forte, é um escritório respeitado, pois não podemos ser omissos junto à prefeitura, junto ao judiciário, mas vamos buscar sim um diálogo para que esse diálogo traga o melhor para a advocacia osasquense. Você de Osasco e você da região, uma advocacia forte é uma advocacia ao qual o cidadão será respeitado, os seus direitos serão no dia a dia vindo de encontro a você. Você não vai precisar ir atrás dele. Vamos juntos buscar essa parceria. Vamos sim, no dia a dia, fazer com que a OAB cresça. Não só 5 diretores, mas todos os colegas que aqui estão participando nessa eleição e você, advogado, que está em casa, que está distante da casa. Veja o quanto você é importante para nós, pois o que você deseja da OAB é o que nós desejamos. E se o melhor da OAB foi o seu desejo, é o OAB dessa chapa, é o desejo dessa chapa. E nós, da chapa 4 e a 14 em São Paulo, estaremos sempre em conjunto para o melhor da advocacia, para o melhor do jurisdicionado. E não esqueçam, a ESA, ela traz o melhor do ensino para você. Vamos juntos trazer a pós-graduação pela ESA. Venha participar da farmácia, venha fazer seu tratamento dentário, pois só a OAB pode lhe dar o que é do seu direito, pois você paga a sua mensalidade e através dela você tem direitos. E nós estamos aqui para que seus direitos possam ser cumpridos. Muito obrigado e até o dia 29 nas eleições. Obrigado, Dr. Elber. Continuando então pela ordem inversa das apresentações, agora quem faz as suas considerações finais, o Dr. Rogério de Campos Targino. 3 minutos, doutor. Fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, e mais uma vez, agradecer à TV Osasco por essa oportunidade, agradecer aos doutores que estão aqui e aos nossos pares que estão aqui atrás nos assessorando e agradecer ao nosso grupo. Nós fizemos um grande trabalho, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto muito bonito. Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado e todos vocês que têm nos apoiado. Muito obrigado mesmo. Nós merecemos uma OAB melhor, nós merecemos uma advocacia em Osasco mais forte.
nós merecemos dignidade, nós merecemos ser respeitados. Respeitados pelo vigia do fórum, respeitados pelos profissionais do fórum, respeitados pelos profissionais do INSS, respeitados pelos profissionais da Defensoria, respeitados por todos, porque nós somos advogados. E sendo advogados, nós temos uma instituição que é forte e precisa ser forte. Através de grandes projetos, através de grandes realizações da Chapa 1, nós acreditamos que conseguiremos trazer toda a advocacia, 4.000 advogados em Osasco, aproximadamente, fazer com que eles façam parte deste projeto, fazer com que eles sejam fortes, fazer com que eles sejam respeitados. Para quem conhece a advocacia fora do país, quando um advogado fala, eu sou advogado, ele é extremamente respeitado. Esse respeito tem que vir para cá, para Osasco. Osasco pode liderar algo muito maior, pode ser exemplo da OAB em toda a em todo o estado, em toda a seccional. Osasco pode se destacar através de projetos que resgatem a nobreza da profissão, a dignidade e resgatem os valores que nós perdemos ao longo do tempo. Nós perdemos, a OAB perdeu. Perdeu por gestões, perdeu por situações. Mas nós temos que ter isso de volta. E eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu voto, que nós certamente, ao adentrarmos em algum órgão público, nós seremos respeitados por sermos advogados. Teremos um maior prestígio por sermos advogados. Por isso eu peço, gentilmente, vote Chapa 1 em Osasco, acompanhado da Chapa 12, Dr. Marcos da Costa, em São Paulo. Os nossos projetos estão alinhados. Nós temos projetos aqui para jovem advocacia, nós temos projetos para advocacia mais antiga, nós temos projetos de reconhecimento dos trabalhos feitos pela OAB de Osasco. A OAB Vai à Escola é um projeto que nasceu aqui e nós temos já alinhado um reconhecimento aos patrocinadores desse projeto, aos criadores desse projeto. Somente assim a gente consegue mostrar o que Osasco é de verdade, o que a 56ª subseção representa. Por isso, vote Chapa 1, dê seu voto de confiança a essa chapa e Chapa 12 com Marcos da Costa. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, doutor. Pela ordem ainda do sorteio, agora quem faz as considerações finais é o doutor, a chapa 3, doutor José Gomes Carnaíba. O senhor tem 3 minutos, doutor, por favor. Eu quero dizer para você, colega advogada e advogado, que me foi perguntado anteriormente por que vai ser diferente. Na verdade, nós sempre abrimos as portas da casa para o advogado e para a advogada. Muitas comissões que hoje disputam as eleições conheceram a casa através da nossa gestão. Nunca fomos revanchistas, nunca fomos sectários. Nós sempre abrimos as portas. Entretanto, gestão não é uma coisa tão simples. É muito fácil, no mundo ideal, propor muitas coisas, mas o mundo real é diferente. A ordem tem um ISO, a ordem tem um estatuto, a ordem tem um regulamento. E tudo isso é dentro de uma ética, é tudo dentro de uma condição que muitas vezes o gestor não consegue fazer. É muito fácil cobrar do gestor, olha, por que não fez isso ou por que não fez aquilo? Mas é difícil estar lá. Nós, da nossa chapa, nós temos experiência de gestão. Já estamos na casa, à frente da casa. E nós temos um grupo hoje de advogados militantes. Sabemos o problema do nosso fórum trabalhista, onde o advogado tem que fazer contato com o colega no corredor, na escada, onde o elevador, para 6 pessoas, não cabem 4. Nós sabemos desse problema. Vamos enfrentar isso. Nós sabemos do nosso fórum, que está aqui parado, quanto dinheiro público seu e meu desperdiçado. A ordem vai enfrentar isso. A subseção vai cobrar das autoridades públicas, como sempre fizemos. Mas agora nós vamos cobrar diuturnamente. Nós precisamos, colega, realmente de uma OAB atuante. E nós vamos fazer isso. A nossa OAB, a nossa chapa, tem colegas militantes, Dr. Marcelo Martins César, doutora Aleteia Meira, doutora Maria Luciana Guedes, Dr. Francino Café. Não faço aqui nenhuma censura à vida acadêmica, mas esses colegas estão diuturnamente no fórum, enfrentando o dia a dia. Deem um voto para a nossa chapa, Chapa 3, porque nós faremos uma OAB voltada para você, preocupada com a sua dignidade, com a sua saúde. Nós vamos fazer campanhas de saúde, vamos buscar o advogado e vamos tratá-lo como ele merece ser tratado. Deem esse apoio, deem esse voto para a nossa chapa e vamos juntos construir uma nova página na OAB de Osasco.
em São Paulo, nós estamos pedindo voto para a chapa 16, para o Dr. Sergei Cobra Arbex. Eu agradeço imensamente e obrigado, Dr. Paulo Coutinho, também pela oportunidade. O senhor tem ainda 20 segundos, podemos passar. As considerações finais, então, pela ordem do sorteio, ficam então para a chapa 2, a doutora Maria José Bonetti. A senhora tem 3 minutos, doutora. Obrigada. Mais uma vez, eu quero agradecer a TV Osasco, quero agradecer o Paulo Coutinho pela oportunidade desse debate que é muito valioso para a comunidade de advogados de Osasco. E eu quero aqui deixar o meu recado para você, advogado, advogada, que estão nos assistindo. Eu sou de formação acadêmica, mas eu tenho muita experiência na advocacia, porque eu sempre advoguei. Meu escritório está localizado no mesmo endereço há 15 anos, meu escritório próprio, porque antes eu tinha salas alugadas. E eu tenho experiência de advocacia tributária. Enfrento problemas na Receita Federal, enfrento problemas na Procuradoria, como os colegas enfrentam no fórum. E eu gostaria que você pensasse, nos últimos 6 anos, o colega que está encabeçando a chapa 3 e o colega que está encabeçando a chapa 4 estiveram à frente da OAB e não fizeram o que estão falando que vão fazer agora. Então eu digo aos senhores que estão me assistindo, será que não é a hora de mudança? Será que não é a hora de sangue novo? Nós temos condições de fazer efetivamente o que estamos prometendo. As nossas propostas foram firmadas em bases reais, em reuniões diversas com esse grupo que nos apoia, que não é esse grupo de 5 pessoas que compõem a chapa. Esse grupo de 5 pessoas que compõem a chapa é apenas o grupo que representa esse grupo maior. O nosso grupo tem centenas de advogados que querem mudança, que querem o resgate da nossa dignidade, que querem ver a casa mudar, que querem transparência. Transparência para que nós possamos saber o que a OAB faz com o nosso dinheiro. Nós não sabemos, porque o que se publica no site da OAB é um orçamento com rubricas genéricas. Nós não sabemos efetivamente os detalhamentos desses gastos. Nós precisamos ter acesso. Somos nós que pagamos a OAB. Os inscritos em São Paulo, as subseções lá de São Paulo, são muito melhores, muito mais bonitas do que as subseções aqui da nossa região. Por que essa diferença? Nós queremos mudar. A chapa 1 também é apoiada pela atual gestão, então não representa mudança. A única chapa de oposição é a chapa 2, Unidos pela Ordem. É a única chapa que realmente representa mudança. E é o que vamos fazer. Obrigada. Obrigado. Antes de irmos para o encerramento, temos aí 2 pedidos de direito de resposta, 3 pedidos de direito de resposta. Nós vamos submeter, então, a comissão julgadora. Então, enquanto a comissão julgadora faz o julgamento do direito de resposta ou não, a produção está me informando, já foi aprovado. Então, cada um dos senhores, então cada chapa terá 30 segundos para fazer esse direito de resposta. Vamos iniciar então pelo, tanto faz, pelo sorteio? Não, só um segundo. Vamos fazer um pequeno intervalo e resolver aqui, que nós temos uma questão. Fazemos um intervalo, voltamos num segundinho só para esse direito de resposta e o encerramento. Não saia daí. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi.
Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta no último bloco do debate da OAB 2018. Tivemos aí fizemos um intervalo para resolver se haveria o direito de resposta das 3 chapas e a comissão julgadora julgou por 3-1 que deveria haver o direito de respostas. Então, nós vamos iniciar pelo Dr. Elber. Pelo Dr. Elber, tem 30 segundos para seu direito de resposta. Doutora Maria José, eu entendo que a senhora, quando fala da chapa 3, 4 e 1, a senhora cometeu um equívoco, pois a chapa da senhora tem 2 componentes que até 2 semanas atrás fazia parte da atual gestão nas comissões de prerrogativas e direitos humanos. E além do que, o conselheiro ao qual a senhora apoia é o doutor Pascoal, que sempre fez parte da OAB, ou seja, então estamos todos... Encerrou o tempo, doutor. Muito obrigado. Doutor Carnaíba, por favor. Existe oposição. A chapa encabeçada pela professora Maria José tem integrantes que estavam na gestão até poucas semanas atrás. Aliás, vieram para a gestão a nosso convite. Nós, diretores, os convidamos, eles fizeram um trabalho, reconhecemos o trabalho. Não existe oposição. Nós estamos vendo aqui, na verdade, uma situação de uma oportunidade para criar uma situação. E apoiam também um diretor seccional da ordem, que também estava na gestão. Então, deixamos claro que... Encerrou o seu tempo, doutor. Muito obrigado. E para o exercer direito de resposta, por último e derradeiro, o doutor Rogério Targino. O senhor tem 30 segundos, por favor, doutor. Obrigado. Na verdade, nós não esperávamos ataques e também nós não queremos atacar. O fato é o seguinte, nós somos, sim, a única chapa que não conta com nenhum diretor ou ex-diretor da casa. Doutora Maria José, falar que a senhora é oposição, contando com Pascoal, Edson Carvalho, com todos os nomes que já presidiram e não fizeram na época que poderiam fazer. Ora, falar que a senhora é oposição é faltar com a verdade. Ok? Então, de fato, nós somos a única chapa. Muito obrigado, doutor. Encerrou o tempo. Então, nós, depois da... Só um segundo. Não, já encerrou o tempo. Nós vamos, então, encerrar o nosso debate. Antes disso, eu quero agradecer, em primeiro lugar, fazer 2 considerações. A TV Osasco, sim, foi a promotora do evento, entretanto, a convite da OAB, da doutora Libânia, dessa gestão, que nos pediu, né, como das outras vezes, a TV Osasco tem muita alegria em estar junto com a OAB, acredita sim que a OAB é uma das maiores entidades do país quando se fala em resgate dos direitos civis, dos direitos de todas as espécies. Então, nós temos uma alegria muito grande. Eu quero fazer esse crédito, né, para a OAB, que também nos convidou para fazermos juntos, e a TV Osasco, a princípio, faria, como sempre fez, desde 2012, esse já é o quarto debate, mas nós tivemos um convite especial dessa vez. E também eu quero fazer uma pequena consideração. Falaram o meu nome, Paulo Contim, eu sou somente um dos elos aqui da TV Osasco. Na verdade, quem faz a TV Osasco é a nossa comunidade. A TV Osasco é uma TV comunitária, é uma TV que serve a sua cidade. Então, hoje aqui, nós estamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação constitucional, estatutária. E quem faz mesmo essa TV, eu vou pedir uns segundinhos para os senhores para dizer quem faz essa TV. É a Amanda Furtado, que está ali, é a Amanda Santos, que está aqui, é o André De Rossi, que é um
um colaborador, é um afilhado, é um amigo querido, uma pessoa que eu gosto muito, que veio de Araras para nos ajudar voluntariamente. É o Cícero Walter, que está dirigindo lá dentro. A Dilma Balbino é quem fez a limpeza, a dona Dina, que fez a limpeza aqui para nós, que serve o cafezinho. A Jamília Oliveira, nossa jornalista, que está ali dentro. O Luiz Amaral, que é o nosso diretor aqui de imagens. A Luciana Garcia, que é a moça que faz a recepção. A Maristela Contim, que é a diretora, a presidente aqui da TV, que está também aí fora. O Rafael Gomes e o Rafael Moraes, grandes caras que fazem aí, ajuda a produção. Está me dizendo que tem mais gente, tem o Fabrício Santos, que está, um ex-colaborador aqui nosso, que está aí fora, a Vitória Santos, a Vali Fonseca. Essa é a TV Osasco, quem realmente merece os aplausos de todos nós. Muito obrigado. E com esses aplausos, nós ficamos por aqui agradecendo muito a sua audiência, agradecendo em primeiro lugar a Deus que nos permitiu assistir e participar desse momento tão importante da história da nossa cidade. Muito obrigado e até mais.